A entrevista coletiva de Luiz Felipe Scolari não foi esclarecedora. A gente vai falar sobre limites que o treinador claramente demonstrou. E tem um detalhe que é importante dentro do que aconteceu aqui na sala de imprensa do CT, mas eu revelo depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Devlin e nós vamos juntos para falarmos sobre a chegada de Felipão no Tricolor. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Tô aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, onde Felipão foi apresentado. E apresentado é só a maneira formal de falar, né? O Felipão não precisa ser apresentado, o torcedor conhece muito bem ele. E a entrevista de hoje, ela servia pra gente descobrir qual será o nível de influência do Felipão dentro desse vestiário, como ele vai trabalhar ao lado do Mano Menezes, duas lideranças fortes, dois personagens importantes da história do Grêmio, e nós não descobrimos. Porque o Felipão ele teve muitos cuidados para falar sobre a relação com o Mano. Primeiro, deixou claro que adora o Mano, que antes do Mano ser contratado ele já conversava com a direção gremista, que o presidente Guerra inclusive revelou para ele que estava em conversas com o Mano e ele deu aval dizendo, olha, um grande profissional, maravilhoso, acho muito bom, deve contratar, né? Ele avaliza aqui o trabalho do Mano Menezes, ele fez elogios ao trabalho do Mano Menezes, por questões pessoais também. Mas eu senti que ele colocou um freio. Eu espero que ele tenha colocado um freio. Porque o Mano em nenhum momento limitou o trabalho do Felipão de maneira pública, mas o Felipão limitou falar sobre o seu trabalho. O Felipão utilizou um termo de segurança na entrevista. E claramente ele estava tentando colocar algumas barreiras, tá? O Felipão disse que fará um papel administrativo dentro do Grêmio. Não explicou qual é o papel administrativo. Aliás, toda vez que ele se manifestou sobre alguma função, o Felipão ele fazia o popular morde a sopra, né? Eu não tenho que estar controlando base, a direção não conversou comigo sobre isso, mas irei no CT Presidente Hélio Dourado, eu vou acompanhar o desenvolvimento. Você é responsável por isso ou você não é? Sobre a presença do Felipão no vestiário, que é algo bastante cobrado e bastante esperado, né, a parceria Mano-Felipão, ele disse que ainda não sabe se terá esse acesso. E só vai para o vestiário se convidado for, se tiver a autorização do Mano Menezes da comissão técnica. É por isso que eu digo, o Felipão aqui, ele teve um respeito mas muito avançado na relação com o Mano. E eu não sei se isso é medo de que as coisas se misturem, sabe? Que as pessoas confundam, achem que daqui a pouco ele vai virar o técnico do Grêmio, se aproveitar de um mau momento. Sabe aquelas histórias que existem? Pô, é uma sombra, aquela história toda. Eu não sei. Eu fiquei muito em dúvida com o que o Felipão vai fazer. Porque a conversa do treinador com o coordenador técnico é fundamental. E a gente acredita que o Felipão ele terá um papel de liderança muito forte dentro do vestiário. Só que ele diminuiu isso, ele acabou diminuindo isso. Tanto que quando ele fala sobre o seu próprio trabalho, sobre os relatórios que faz parte da função ele executar e montar, ele coloca a vírgula de, cara, eu vou fazer o relatório e segue quem quer, né? Eu vou fazer os apontamentos e segue quem quer. Eu só vou me meter no campo se convidado for. Eu só vou no vestiário se convidado for. Então eu saio daqui um pouco frustrado do CT Presidente Luiz Carvalho, porque eu imaginei que o Felipão iria por um caminho de liderança, a imagem forte que ele tem, aquilo que ele pode representar para o vestiário, mas isso não aconteceu. Eu saí daqui questionando qual será o verdadeiro papel de Felipão dentro do Grêmio. Eu acredito na importância do Felipão e na influência que ele pode ter, mas este Felipão, pelo menos no discurso, ele não me parece disposto a chegar entrando no vestiário. Só fazer aquilo que lhe é autorizado. E a gente falou muito sobre autonomia. A autonomia para palpitar em contratações no departamento de futebol, porque era isso que a gente recebia do Grêmio. E não foi isso que ele apresentou aqui no discurso. Repito, pode ter sido uma manobra do Felipão, uma forma de não ser invasivo, né? De não entrar onde não foi chamado ainda. Mas eu saio daqui um tanto quanto preocupado sobre o papel do Felipão dentro do Grêmio. Afinal de contas, é um profissional.
caro, né? É um profissional de nome, que precisa trabalhar de mãos dadas e unido com o treinador, que é um técnico experiente, e o Felipão fez questão de dizer isso, né? Que ele precisa aprender também ter esse jogo de cintura. Antes ele foi coordenador técnico de um treinador que estava se lançando, agora é de um cara mais maduro, mais experiente, que não precisa ser blindado. Então eu quero saber o que vai rolar. Você também. Eu quero a tua opinião nos comentários. Qual vai ser o verdadeiro papel do Felipão no Grêmio? Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.